exato momento é quando a Valéria fica muito indignada ali e também muito curiosa, logo depois da Amparo prometer para ela que vai revelar todo o segredo da mãe dela e diz a ela que agora ela vai ficar sabendo de exatamente tudo. A Valéria, a cada palavra que a Amparo diz, ela fica ainda mais assustada e a Amparo diz para ela que tudo que ela vai contar para ela vai ser muito duro e forte o que ela vai ouvir, mas ela não pode seguir calada e a partir de agora ela vai revelar toda a verdade. Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que a Garcia ela vem ali aos poucos pensativa e nesse exato momento ela vai bater de frente com a Glória, que logo grita pelo nome dela e a Ofélia se aproximando dela, chama pelo seu nome e diz a ela que fica muito feliz ao vê-la ali, que dá um gosto muito grande de ver que ela está tudo bem e pergunta a ela como que está o neto dela. Só que a Glória não quer nem acordo com ela, logo grita com a Ofélia dizendo que ela é a culpada porque foi ela que jogou ela lá pelaquela escada para poder ficar lá com o seu trabalho. A Ofélia diz a ela que não, que ela tira isso da cabeça porque ela já disse várias vezes para ela que isso aí não é verdade. A Glória, por sua vez, ela tá muito irritada com a Ofélia e começa a dizer um monte de coisa, que a família dela é como se fosse sua própria família, que fez tudo por ela, mas só que logo depois que ela entrou na sua vida, só tem trazido ali coisas ruins para a vida dela. A Ofélia continua dizendo a ela que ela não fique pensando assim, porque não foi desse jeito assim que as coisas de fato aconteceram. A Glória fica calada e a Ofélia continua dizendo que, por favor, que ela se recorde e tente ali se lembrar que quem começou a provocar ela foi ela mesma, a Glória, que provocou ela, a Ofélia, o tempo todo. A Glória grita com ela e diz a ela que isso é mentira e diz a ela que agora mesmo ela deixe de mentir. A Ofélia continua dizendo a ela que ela não está conseguindo se recordar de tudo o que de fato aconteceu e que apenas o que foi ali foi apenas um acidente e que não foi ela que provocou isso que aconteceu com ela. Glória fica calada, mas parece que pouco a pouco ela começa a acreditar no que a Ofélia está dizendo. Por enquanto ela fica em silêncio e a Ofélia começa a dizer a ela que, por favor, que apenas ela tente se recordar das coisas, porque as palavras que vai sair da boca dela, como já estão saindo, pode ser muito pesada ali e não queria ouvir essas coisas que ela está dizendo, mas que queria muito que ela se recordasse e visse ali que ela não tem culpa de nada que aconteceu com ela. Glória continua em silêncio e a Ofélia continua falando que isso não é justo, que ela fique querendo o tempo todo ali culpar ela de uma coisa que ela não fez. Glória continua calada e a Ofélia continua dizendo que ela tem que entender ali e se lembrar que ela não cometeu esse pecado que ela está ali acusando, não foi ela. A Glória não quer acreditar nela e fica naquela que acredita e que não acredita, fica ali em cima do muro, mas depois diz a ela que ela perdeu muito tempo na vida dela por causa de culpa dela, da Ofélia. A Ofélia diz que sabe sim, que concorda até com ela sobre isso aí, mas que ela tem que entender que ela não é culpada de nada disso, porque ela é sim inocente. A Ofélia continua dizendo para ela que ela tem que se lembrar que tudo o que aconteceu foi um acidente e que além de tudo isso não há nada mais que ela possa fazer ali para que ela possa lhe odiar ainda mais, né? Glória diz a ela que não é bem assim, porque o que elas estão tratando ali, na realidade, tudo o que ela quer é justiça. A Ofélia olha para ela e diz que esse negócio de justiça não existe. A Glória diz a ela que não é bem assim, que por mais que ela não acredite que a justiça não existe, isso não quer dizer que um dia ela não vai alcançar. A Ofélia começa até querer ali se emocionar e começa até desabafar um pouco para a Glória e diz a ela que sim, que inclusive esse homem, se referindo ao marido dela, deixou ela lá na rua com o que ela mais ama, que foi suas filhas. Glória fica calada, começa até querer também se emocionar com o que ela, a Ofélia, está falando, e a Ofélia continua dizendo que sem suas filhas para ela tanto faz como está ali, como se tivesse também presa. A Glória, por sua vez, fica apenas lhe olhando e a Ofélia frisa para ela dizendo que então ela pode fazer o que quiser, que ela haja da forma que ela achar que é correto, porque no final tudo isso aí vai ficar na sua própria consciência. Só que as palavras da Ofélia ficam ali frisadas na cabeça da Glória e ela fica nesse exato momento sem saber o que fazer.
Já a Valéria, nesse exato momento, conversando com a Amparo diz para ela que está falando muito sério, que faz muitos anos que conhece a Ofélia e nunca viu ela tão desolada ali, tão triste da forma que ela está agora. A Valéria, por sua vez, até então ela não sabe de nada que de fato ali está acontecendo com a mãe dela, não sabe do seu segredo e começa a querer acusar até a própria mãe, dizendo que sim, que isso está acontecendo, mas é por culpa dela mesmo, e tenta xingar bastante a mãe. A Amparo diz a ela que, por favor, que ela não diga isso, porque ela não sabe o que foi que aconteceu com a mãe dela e que, inclusive, ela tem sacrificado tudo ali na vida dela, tanto por ela pela Valéria, quanto também pela sua irmã Amar. A Valéria fica bem pensativa e depois questiona a Amparo, dizendo que sempre ela diz a mesma coisa, fica falando essas coisas aí direto, mas que nunca lhe dá ali uma explicação que de fato aconteceu. A Amparo fica zoiuda, sem saber o que fazer, e a Valéria diz a ela que se de fato ela tem alguma coisa ali para falar de sua mãe, que ela fale agora mesmo. A Amparo diz a ela que prometeu a Ofélia que nunca diria o segredo dela, nunca iria falar tudo o que de fato aconteceu com ela, mas tudo o que está acontecendo nesse exato momento é muito injusto com ela. A Valéria diz a ela, então, se ela tá vendo ali que tudo é injusto, então que lhe diga agora mesmo toda a verdade. A Amparo diz a ela, então está tudo bem, eu vou lhe contar toda a verdade, mas você tem que me jurar que nunca vai dizer nada para ela, e manda ela jurar agora mesmo. A Valéria fica meio ali como se tivesse muito desconfiada, mas ela acaba dizendo que jura isso para Amparo. A Amparo diz que ela, a Ofélia, vai ficar com muita raiva dela, mas que ela tem que contar toda a verdade e ela tem que saber o que de fato aconteceu. A Amparo começa então a dizer todo o segredo da Ofélia, falando para ela que o que ela vai lhe dizer é muito forte, mas talvez tudo isso que ela vai lhe contar nesse exato momento, ela talvez tenha mais piedade de sua mãe. A Valéria olha um pouco ainda mais desconfiado a cada palavra que sai da boca da Amparo e diz a ela que o que ela está dizendo ali está deixando ela ainda mais preocupada. A Amparo então começa a dizer que a mãe dela viveu ali num rancho muito humilde quando ela era muito jovem, muito bonita, quando conheceu o pai dela. Valéria fica pensativa e a Amparo diz que, por sua vez, ela, a Ofélia, não foi ela quem decidiu se casar com ele. A Valéria fica ali questionando ela, como assim? Então como foi que isso aconteceu? Então a Amparo começa a revelar tudo para ela, dizendo que a culpa de tudo isso aí foi os avós dela, porque foi eles dois quem venderam a Ofélia. A Valéria fica ainda mais encucada ali e pergunta: como assim venderam a minha mãe? A Amparo diz que sim, que é exatamente o que ela está ouvindo ali, que os avós dela venderam a mãe dela por causa de um terreno, obrigaram ela a se casar com o papai dela. A Valéria diz que isso não pode ser verdade, porque o papai dela jamais aceitaria fazer algo assim. A Amparo diz a ela que sabe que isso aí que ela está ouvindo é muito duro, mas que isso aí é toda a verdade. A Valéria questiona ela, perguntando como assim, que não está entendendo como que isso aconteceu. A Amparo começa a explicar ainda mais para ela que os avós dela, os pais da Ofélia, eles não tinham ali nem praticamente o que comer, eles arrumavam de manhã para comer de noite e não tinha como sobreviver direito. A Valéria diz a ela que ela não sabia disso. A Amparo diz a ela que, ao contrário do pai dela, aí sim, ele tinha muito dinheiro e foi aí que ele entrou no negócio, e nesse exato momento foi quando conheceu os avós dela. Ela fica bem pensativa e a Amparo continua dizendo que o papai dela, logo quando viu a Ofélia, se encantou por ela porque ela era ali uma mulher muito bonita e começou a cercá-la. Só que foi exatamente aí, quando os avós dela perceberam as intenções do pai dela, foi aí que então eles decidiram entregar a filha dela, que é a Ofélia, para ele em troca de apenas um terreno. A Valéria fica até ali indignada, começa a querer se revoltar e pergunta se a mamãe dela aceitou tudo isso. A Amparo diz ela que não é bem assim, porque a Ofélia ela não teve ali como escolher isso, porque simplesmente os avós dela entregaram para o papai dela e fecharam o negócio. Valéria fica indignada e muito triste logo depois de estar ouvindo tudo isso, e a Amparo continua dizendo que logo depois de tudo isso que aconteceu, nunca mais ela voltou a ver eles. A Amparo depois diz a ela, a Valéria, que por favor, que ela pense direitinho ali e se toque, porque a mãe dela, ela foi usada como mercadoria. A
Valéria, ela fica muito indignada e diz que ela não pode acreditar que isso aconteceu e como que os avós dela pôde fazer algo assim. Ela diz a Valéria que os avós dela eram pessoas muito duras e até mesmo muito violentas. Amparo continua dizendo que a mãe dela ali não quis que nada disso acontecesse, mas que a opinião dela ali, frente a frente aos pais, na realidade não valia de nada. Ela continua dizendo que a Ofélia arrumou um jeitinho ali e conseguiu fugir, só que foi perdido porque o avô dela conseguiu encontrar ela e fez ela voltar à força. Valéria fica muito indignada e a Amparo continua dizendo que o avô dela ali pegou ela de um jeito ali com uma força muito grande ali que ela, a Ofélia, não conseguiu resistir e foi obrigada a voltar. A Valéria diz que sim, que está entendendo tudo e a Amparo continua dizendo para ela que ela tem que ter um pouco mais de consciência porque tudo que a mãe dela está fazendo é por ela e pela amar e fala para ela que tenha mais um pouco de compreensão porque a mãe dela foi usada e repete mais uma vez, foi usada como mercadoria. A Amparo continua dizendo que é por conta disso aí que ela, a Ofélia, está fazendo de tudo para dar algo melhor elas duas, para que elas possam seguir adiante. A Amparo continua dizendo para ela que sente muito por ela ter descoberto tudo isso assim, mas que na realidade ela não poderia mais ficar ali calada e deixar tudo isso acontecer e levar isso ainda mais adiante. A Valéria diz a ela que não consegue entender o porquê que a mamãe dela nunca contou isso para elas duas e a Amparo diz a ela que com certeza ela não fez isso para proteger elas duas e que ela sabe muito bem como a mãe dela é e que ela não quis contar toda a verdade para que não viesse provocar nelas duas ali ainda mais dor. A Valéria diz a ela que também não pode acreditar que o pai dela ali foi capaz de permitir algo assim e a Amparo diz a ela que ela tem que tirar isso da cabeça de estar acreditando que o pai dela foi um homem muito bom, porque ele não é um homem tão bom assim como ela está imaginando que ele é. Valéria calada e ela continua dizendo para Valéria que o pai dela foi um homem muito ruim.